Boa noite, luz e paz para todos. E vamos continuar o caminho, o percurso, buscando o conhecimento. Porque o conhecimento é poder. O conhecimento transforma e o conhecimento nos convida, inclusive, ao autoconhecimento, a conhecer um pouco sobre nós e a tentar buscar uma melhor qualidade de vida, que esse é um dos propósitos da existência humana. E em seu livro Revolucione Sua Qualidade de Vida, Augusto Cury, ele reserva alguns itens para que nós possamos de fato ter esse autocuidado, porque a qualidade de vida começa em cada um de nós e muitas vezes os nossos relacionamentos, os nossos pensamentos, eles não estão coadunados na perspectiva do bem-estar. Sem querer, inconscientemente, a gente começa a puxar, como uma esponja, a puxar para o nosso emocional situações que não nos dizem respeito. E ainda mais complexo é abraçar para si situações nevrálgicas que em nenhum momento você pode contribuir diretamente. O que é que ele sugere enquanto psiquiatra e enquanto profundo estudioso do comportamento humano? Ele fala o seguinte, que é importante que nós consigamos ou tentemos desenvolver a arte de amar a vida e tudo que promove a vida. Quando ele fala na educação para amar a vida. E, logicamente, para amar a vida, é importante também que eu ame a minha própria vida, que eu valorize as experiências que eu vivo, que eu tenha uma total conexão com o auto-amor. Porque as pessoas que não têm essa compreensão e essa afinidade com o auto-amor, para conseguir alcançar o amor ao próximo, fica mais difícil. Sempre que possível, muito embora não é fácil, prevenir a ansiedade e os transtornos emocionais oriundos desse século XXI. Oriundos de um mundo de muita informação e muitas vezes também de muita deformação e que a gente não sabe filtrar ou talvez nem queira filtrar e vai trazendo para si as informações que chegam de várias ordens e de várias perspectivas, verossímeis e inverossímeis. Então, o que de fato pode contribuir para que eu possa respirar, inspirar e prevenir a ansiedade em mim? Ele nos convida a essa reflexão, tá? Diz também que nunca desistir da vida e reciclar e até reavaliar aquilo que perturba a minha qualidade de vida. Dentro do possível, e aí cabe também a maturidade emocional, a gente construir relações sociais saudáveis e afetivas, utilizando a ferramenta do diálogo. Construir relações saudáveis é, de fato, entender e perceber quais pessoas eu sei que pensam em mim com carinho. Quais pessoas nutrem por mim um afeto genuíno e eu por elas também. E aqui chegou uma pessoa que eu tenho e sinto um afeto genuíno, que é a Ana Cláudia Lopes, que é um exemplo de superação, de energia, de conexão com a vida, de conexão com a superação. E a gente sabe que a recíproca é verdadeira. Então, quais pessoas de fato têm essa conexão com você? E quais pessoas também você permite que entrem na sua vida para que possam revolucionar, para que possam acrescentar mais qualidade de vida à sua vida. Então, Augusto Cury, né, Cíntia Mourelli, sempre muito sábio quando ele nos convida a revolucionar a nossa qualidade de vida. Porque muitas pessoas estão achando que qualidade de vida é um referencial externo. Não é um referencial externo. A qualidade de vida é o que a gente busca para a nossa vida, baseada em nossa inspiração, em nossa perspectiva do que é uma vida saudável e uma vida com qualidade. E ele fala também o seguinte, né, o Augusto Cury, reserve um tempo para você contemplar o belo.
Mas aí alguém pode falar, mas eu corro demais, eu trabalho demais, eu estudo demais. Mas reserve um tempo para contemplar o belo. E o belo pode ser da janela da sua casa, da janela do escritório. O belo pode ser o caminho, o percurso do seu trabalho até o ônibus ou até o seu veículo. Mas desde que você se sinta parte desse universo maior, que você observe se há nuvens no céu, que você observe o cheiro das plantas, se há plantas em seu caminho, qual o degradê dessas folhas, qual o formato das folhas. Então reserve um tempo para apreciar as pequenas coisas que muitas vezes passam desapercebidas, porque a gente está sempre correndo, Paulo. E a gente não se atém ao que realmente importa. E o que é que importa para que a gente tenha uma qualidade de vida massa? Importa que a gente se importe conosco. Importa que a nossa relação com o outro seja uma relação que contribua para o nosso engrandecimento e para o engrandecimento do outro também. Importa que a gente observe mais os detalhes de tudo de belo que há ao nosso redor. Por exemplo, hoje, quando você saiu de casa, você observou o que havia de belo em seu redor? Você sentiu se de repente o ar estava interessante, estava agradável, se tinham pessoas legais passando na calçada, se você do próprio ônibus conseguia observar as nuances de verdes, as nuances de pássaros que aconteceram no percurso, ou você inconscientemente ativou o seu piloto automático e não conseguiu apreciar nada de belo da sua saída ao seu retorno à sua casa. Revolucionar a qualidade de vida é também mudar o seu modelo mental. É mudar o que de fato você pode trazer para a sua vida, para deixar uma vida mais feliz, uma vida mais, mais contente, mais conectada com o belo. Claro que agora, nesse contexto agora, não é uma tarefa tão simples não, porque infelizmente as coisas não estão tão belas. Mas a beleza, ela reside nos olhos de quem vê. Então eu, por exemplo, que pego muito estrada, eu observo muito as situações regionais. O tipo de vegetação, o tipo de casas de construção, como é que é o caminho, como é que é o trajeto para chegar até as escolas, como é que a comunidade me recebe. E posso falar a vocês que quanto mais a comunidade está distante da urbanidade, mais qualidade de vida eles têm. Paradoxalmente, as mais diversas dificuldades. Falta de água, muitas vezes deslocamento precário, a pista é de barro, mas o contentamento está visivelmente explícito nas pessoas. Eu estive numa cidade uma vez para ministrar uma semana de formação que nessa cidade não havia semáforo, nessa cidade não havia carros, veículos 4 portas. Havia bicicletas e havia uma gama de pessoas felizes que se conheciam, que se relacionavam, que traziam para si bons pensamentos, boas energias, que também traziam para o outro bons pensamentos, boas energias, e isso é revolucionar a sua qualidade de vida. Porque a gente tem que se basear no que a gente tem como referencial. Se alguns de nós buscam a qualidade de vida, Paula querida, chega cá. Se alguns de nós buscam a qualidade de vida baseados no referencial do outro, a gente corre um risco enorme de se frustrar. Porque o outro pode ter coisas materiais, coisas, emoções, dele, que talvez esbarrem na sua dificuldade existencial. Então a referência da qualidade de vida tem que ser interna, tem que ser de você, com você, para em seguida ser de você com o seu mundo. Então ele é muito feliz quando ele fala o seguinte: de vez em quando também faça coisas fora da agenda. Tente proporcionar a você um prazer de existir, um prazer de viver.
E a gente não tem feito isso porque a demanda às vezes é exaustiva, a gente está muito robotizado, a gente está sempre fazendo as coisas repetidamente. E aí passa-se uma semana, passa-se 2 semanas e você não vê de fato o prazer, você não consegue extrair o prazer de viver. Revolucionar a qualidade de vida, segundo o mestre, né, Augusto Cury, é você valorizar o que realmente importa para você. É apreciar as nuances, é apreciar o belo, tá? E o belo existe em todo lugar. O que vai diferenciar é a forma que você enxerga, é a forma que você prioriza, né, para sentir e para experienciar aquela situação. Então, sair um pouco da agenda e buscar coisas que te proporcionem prazer. Por exemplo, se você tem um deslocamento de casa para o trabalho e que demanda geralmente um ônibus superlotado, tenta parar umas 2 paradas antes ou 3 paradas antes e completa o caminho de volta caminhando, apreciando as coisas que estão ao teu redor, as pessoas que passam por você, né? Faz novas amizades. Isso vale também em fila de banco, isso vale em supermercado. Revolucione a sua qualidade de vida, porque é a sua qualidade de vida. Você não pode pegar e ter como referência o outro, porque de repente a qualidade de vida, supostamente dele, da vida dele ou dela, é melhor que a sua. Mas será que é de fato? Será que é melhor que a sua? Então a gente tem que ter calma e apreciar o que é a qualidade de vida. E aí chega a Andréia, que tem uma qualidade de vida maravilhosa, porque ela mora numa cidade maravilhosa, porque as pessoas se conhecem, porque a noite é uma noite tranquila, porque se para conversar ao término do horário de trabalho, e porque o interesse genuíno de uns pelos outros, né, Andréia, existe. Paulinha fez isso hoje, desceu 2 pontos antes, e certamente Paula deve ter apreciado alguns aspectos que até então, no piloto automático, a gente não consegue apreciar. Então, revolucionar a qualidade de vida é, antes de qualquer coisa, trazer mais combustível para a sua vida. E aí o Augusto Cury faz isso com muita propriedade, né? Transformar a energia da reclamação e lamentação em agradecimento e contemplação. E isso requer da gente, inclusive, a maturidade emocional, tá? E também a maturidade espiritual. A cidade da Andréia, se ela me permite falar, Paula, é a cidade de Lagedo, Pernambuco. Uma cidade extremamente cativante, porque as pessoas de lá são muito cativantes, porque uns se preocupam com os outros, porque não há diretamente uma competitividade destrutiva, há uma competitividade para que cada um de nós, para que cada um deles dê o melhor de si em prol da coletividade. Isso é revolução de qualidade de vida. Ninguém é mais e ninguém é menos. Ninguém é melhor, ninguém é pior. E aí, claro que dá vontade de você estar com essas pessoas, porque elas emanam energia do bem. Andréia, por exemplo, né? E Mari também, lá de Lagedo, elas transbordam a energia do bem, do interesse genuíno pelas pessoas. Isso é maravilhoso, a ponto de você nem querer voltar para essa urbanidade muito ostensiva de Recife e Olinda. Então, o nosso agreste é mais convidativo. O nosso sertão também. Temos cidade aqui no sertão que não tem nem semáforo, mas que tem pessoas iluminadíssimas, que tem pessoas que têm uma conexão consigo, com a natureza, com as outras pessoas, que se reconhecem pelo nome e que, logicamente, têm mais saúde emocional e saúde mental. E muitas das pessoas lá do sertão do Pernambuco, sertão do Moxotó, sertão do Pajeú, que eles têm uma longevidade imensa, porque eles têm qualidade de vida, eles se alimentam bem, eles se preocupam menos e eles vivem um dia de cada vez. E sempre que possível, fazendo bem a si e ao próximo. E isso também é dito aqui pelo psiquiatra, pelo grande guru Augusto Cury.
revolucione sua qualidade de vida. E outra coisa importantíssima é a gente pensar antes de agir. Aprender a usar essa ferramenta, tá? Do silêncio diante dos estímulos estressantes. Porque muitas vezes, ante uma situação de estresse muito intenso, a gente vai de súbito responder. E a gente vai se desenergizar. Porque o silêncio é uma resposta necessária para que você mantenha a sua homeostase, o seu equilíbrio interior. Porque uma coisa é certa, o que você faz ou o que você não faz sempre será comentado, ou elogiando ou criticando. Mas as pessoas que param para criticar a sua vida, não param para criticar ou para mensurar a própria vida. Isso aqui é interessante e que nós precisamos pensar sobre isso. Aquele que fala de mim não é nem sobre mim. Aquele que fala de mim já imaginou estar na situação que eu estou vivendo? A pessoa que fala algo sobre mim, que me deprecia, já imaginou sentir na pele o que eu sinto e o que eu passo? Muitas vezes não. Mas para falar do outro, a gente consegue falar até amanhã, não é? É aquela história. Você consegue visualizar um trisquinho no olho de quem está a uma distância razoável sua e não consegue enxergar, às vezes, um tijolo no seu próprio olho. E aí começam as dificuldades interpessoais. Não é essa a proposta. A proposta dele é a gente conseguir focar justamente na questão da qualidade de vida e não se deixar contaminar com as labaredas de ansiedade dos outros. É outro recado muito importante e, logicamente, quando você consegue não se deixar contaminar pelo grau de ansiedade do outro, automaticamente a sua alma fica mais leve. Augusto Cury, Paulinha. Altinho, Altinho, a cidade é Altinho, gente. Perdão, Andréia, a cidade é Altinho, uma cidade extremamente convidativa, onde as pessoas estão super conectadas, independente da área que elas trabalham, elas se conhecem, elas se reconhecem. Altinho, perdão. É porque também no meu subconsciente ficou Lagedo, que o nível de energia também entre as pessoas, da sincronicidade, do interesse genuíno também existe, Andréia. E aí eu fico muito maravilhada. E vem também a minha aluna Wilma. Que bom que você veio, minha querida. E a proposta é falar de qualidade de vida. E Altinho, além de ter um grande músico popular pernambucano, Jorge de Altinho, né? Que ele tem forrós maravilhosos pra gente. A gente vê que Altinho tem essa beleza. Vamos para Altinho sim, urgente. Vamos embora, Paula, porque quem vai para Altinho não quer voltar para a cidade de origem, né? A gente tem essa conexão, a gente tem esse interesse genuíno pelo humano. Isso é muito bom, gente. E que isso não se deixe esvair ante tanta coisa nova, no sentido de tecnologia, no sentido de informação, no sentido de velocidade. Que a gente tenha esse tempo para parar, né, Andréa? Em Altinho e saborear uma tapioca maravilhosa entre amigos, fazendo novos amigos e tendo um acolhimento genuíno, que geralmente é muito mais comum nas cidades mais assim, interioranas, tá? Porque a capital é muita velocidade, é muita coisa ao mesmo tempo, a gente termina se perdendo, não sabe de fato o que é prioridade. Eu voltarei sim, Andréia, voltarei porque a sua cidade é mágica, mágica, gente, tá? E aí vem a música do Jorge de Altinho. Quem foi feliz no amor, que levante o dedo e me responda sem medo se verdade for. Né? E tantas outras músicas, né, do Jorge de Altinho, que a gente sabe que lá é uma cidade que inspira a tranquilidade. É uma cidade que algumas lojas fecham após o almoço
para repousarem, para fazer a sesta. E a gente vê que as coisas acontecem no ritmo e na velocidade que é necessária para que nós consigamos manter a nossa qualidade de vida. O Cláudio manda um abraço para você também, o Wilma. E vocês vão para o Porto Digital sexta-feira. Maravilha, maravilha. E lembra também que haverá aquela outra visita ao grupamento aéreo de Pernambuco, tá? Com aquele nosso amigo, daquela última palestra, tá bom? Então, veja, voltando aqui ao livro, ele fala da importância da gente gerenciar os nossos pensamentos e, logicamente, tirar a atenção daquilo que não vai contribuir em nada para o nosso bem-estar psíquico, tá? Não ser escravo dos pensamentos negativos. Como é que é isso? De repente, a gente tem um dia de alguns feitos muito positivos, mas uma coisa pequenininha não saiu tão bem. E a gente tem a tendência de focar nesse evento, digamos assim, não muito agradável. Então, a ideia é não ser escravo desses pensamentos negativos. Tipo, que coisa ruim que esse momento do dia hoje foi infeliz. Como foi ruim, de repente, a minha aula não ter acontecido no formato que eu planejei. Como foi difícil o deslocamento para o trabalho. Não fica alimentando esse pensamento de algo que foi ruim hoje, porque enquanto isso, você conseguiu registrar as coisas que são boas e que foram boas para você e que estão sendo boas até o momento de agora à noite. Vamos pensar sobre isso, tá? Aprender a ser autor da nossa própria história e não vítima da nossa história, nem coadjuvante da nossa história, né, Nádia? Ser autor da nossa própria história, né? Trazer para si o compromisso de ser o protagonista da sua história. Haverá acertos? Tudo bem. Haverá erros? Também haverá. Mas eu não posso ser uma pessoa que vai valorizar só os pontos nevrálgicos da minha existência. Porque eu existir é um exercício contínuo. Ora acerto, ora erro. Ora aprendo, ora ensino, ora ouço, ora falo. Mas a ideia é que a gente entenda que a gente não pode ser um algoz de si mesmo. Não dá para ser assim. Porque quando eu sou algoz de mim mesma, eu afasto as relações humanas. Eu afasto as possibilidades de construir novas conexões. Não é? E a gente vê que nessa velocidade frenética, alguns de nós, para não falar maior parte de nós, está meio robotizado. E isso é nevrálgico, isso é doloroso. A gente tem que buscar carinhosamente transitar bem no território das emoções e das memórias afetivas. O que é que aconteceu no transcorrer da minha vida, dos meus relacionamentos, que me fazem uma pessoa mais saudável, uma pessoa mais agradável, uma pessoa que pode contribuir para o desenvolvimento de outras vidas, de outras ideias, de outros pensamentos? Lembra, sim, que claro que eu só posso dar aquilo que eu tenho em mim. Mas eu posso desenvolver comportamentos que possam melhorar o que já existe em mim e contribuir sobremaneira para melhorar o que existe no outro. Relação humana é um exercício contínuo. A gente vai aprendendo, vivendo, se relacionando. E outra coisa importantíssima, haverá aqueles que gostam de você como você é. E haverá aqueles que não gostam de você, justamente porque você é como eles queriam ser. Olha a situação. Então, os outros são muitos e querem muitas coisas da gente. E em qual momento eu reservo tempo para cuidar da minha memória afetiva e do meu território das emoções? Quais emoções que eu trago para a minha vida que eu sinto que contribuem para o meu bem-estar, que mantém a minha homeostase, que mantém o meu interesse por mim
pelo meu alto amor e que também reserve espaço para que eu possa amar genuinamente o outro como ele é, como ela é. E, logicamente, se eu preciso interferir, que seja para contribuir, que seja para agregar, não para dissociar, não para diminuir, tá? Outra coisa importantíssima que ele fala, aprender a enxergar os outros além da cortina da aparência. Porque muitas vezes o outro, ele se mostra de máscaras porque a vida dele foi um transtorno desde tenra idade. Então tenta ver ele além dessa aparência. É um exercício complexo, mas é necessário. Porque às vezes aquele que mais nos agride é também aquele que mais nos admira. É aquele que de alguma forma nos pede, por favor, olha para mim com olhos de humanidade. Olha para mim com olhos de acolhimento. Porque não tive isso da vida. A vida nunca me acolheu, a vida nunca olhou para mim com os olhos de ternura. Então reserva também esse olhar, depois, né, esse olhar por trás da cortina, tá? E isso é super importante. E sempre que possível você perceber o prazer de penetrar no mundo das pessoas e conhecê-las intimamente, mas não no formato de invasão no mundo do outro, mas de permissão. Então, se o outro deu espaço para que você adentre, para que você entenda, para que você esteja interessado em contribuir, maravilha. Mas não força essa aproximação. Deixa acontecer naturalmente. E se o outro de fato tem interesse em se melhorar, e se vê em você um apoio genuíno, um apoio que gera entre vocês uma sinergia, deixa acontecer. Procurar atender às necessidades das pessoas antes que elas peçam ajuda. E claro também, se você sentir que o momento é de você entrar nesse movimento de prontidão e proatividade. Tudo fica mais leve, tudo fica mais interessante. E outro aspecto relevante na questão da qualidade de vida é saber se de fato as pessoas que importam para você também se importam com você. Já que o afeto, ele acontece no formato de interseção, né? Existe uma ação e existe uma reação. As pessoas que te interessam, também você sente que você interessa a elas? E se não, onde é que está o ponto nevrálgico? Onde é que está a dificuldade? Baixa a guarda, calça sempre as sandálias da humildade e tenta se aproximar, inclusive, daqueles que, teoricamente, não querem contato com você. Talvez até porque você desperte neles o grau de carência afetiva, o grau de falta que existe nas mais diversas situações do seu desenvolvimento. Quando você consegue abrir esse canal de conexão com o outro, e quando o outro está muito fragilizado e não sente essa conexão como alguma coisa invasiva, muita coisa pode mudar. E mudar para melhor. Então, o Augusto Cury, ele fala em vários momentos, não é? Que a gente também tem que ter esse filtro, no sentido de aliviar a dor dos outros, mas entender que a dor não é a minha dor, mas que eu estou com ele nessa dor e que ele pode contar comigo para o alívio dessa dor. E para aliviar a dor de alguém, deverá existir em nós um interesse genuíno para estar presente, para se fazer presente e para construir esse encontro. Isso é de uma grandiosidade emocional e espiritual relevante.
mas eu não tenho tempo, mas a minha vida é muito corrida, mas eu tenho meus compromissos diários, não posso reservar um tempo para alguém diferente de mim. Aí são escolhas. São escolhas. Quando alguém vem até você, lá no centro do Recife, e te fala: eu não peço comida, eu peço um pacote de fraldas para minha criança recém-nascida. E você vai no automático, você não consegue enxergar de fato essa necessidade. Mas se você usa da empatia, se você chega mais perto, vê as condições da criança, vê as suas condições naquele momento, se você tem ou não disponibilidade de ajudar com um pacote de fraldas, você tem que ter essa atenção, tem que se conectar com a dor do outro, embora sabendo que a dor é do outro, mas que você pode contribuir para minimizar essa dor. E quando você faz isso, quando você se coloca à disposição do outro, o bem-estar maior vem para você. Revolucionar a qualidade de vida, como ele fala, não é? É a gente estar em contato constante com as pequenas mudanças, que muitas vezes o dia a dia nos cega e a gente não consegue se conectar com isso, com as pequenas mudanças, tá? E os jovens de agora, eles enxergam muitos problemas. E aí, logicamente, quando se tornam adultos, tendem a ser adultos frustrados. Porque na medida que você valoriza o problema, que você alimenta o problema e que ele é, digamos, o mentor do seu desenvolvimento, ele só vai crescer e vai contribuir para uma vida adulta de frustração, de problemas e de falta de conexão com o alto amor. Então veja, não se torne refém do estresse, porque o estresse acontece para você, acontece para mim, acontece para todas as modalidades de seres e também dos animais ditos inferiores, tá? Não se torne refém do medo e dos problemas. Porque se você alimenta o medo, alimenta o problema, alimenta o estresse, automaticamente vai contribuir para diminuir a sua qualidade de vida. Gerenciar estresse requer de você um autoconhecimento profundo, tá? E fazer com que os problemas eles sejam degraus para a sua evolução. Não é não, Igor? Fazer dos problemas degraus para a sua evolução. Revolucionar a qualidade de vida é entender que em você existe um quanto de vida que convida à saúde, que convida ao desabrochar. Como bem fala, né, o Carl Rogers, há uma tendência atualizante que nos convida para a vida, que a própria batata inglesa na geladeira ou a batata doce em condições totalmente adversas à vida, ela consegue o broto inicial, ela consegue germinar. Entendamos que a qualidade de vida existe em cada um de nós, mas que por questões de várias ordens, muitas vezes nos coloca numa situação muito difícil. E se eu alimento o estresse, se eu alimento a dificuldade, se eu alimento o medo, ele vai se tornar um imperador. Ele vai nos colocar numa condição infinitamente maior de tristeza, de insatisfação, de inquietude, de transtornos emocionais diversos, e que não é esse o propósito quando Augusto Cury nos convida a revolucionar nossa qualidade de vida, já que estamos aqui de passagem, uma breve passagem. E quando eu vejo lá no consultório crianças e adolescentes que não estão conectados com a pulsão de vida, isso me preocupa deveras. Porque aí o que é que fez aquela criança, aquele adolescente se desconectar desse auto-amor, desse autocuidado? Aí tem N possibilidades. Ausência de pais, infância traumática, falta de conexão familiar,
falta de conexão com os estímulos positivos da vida. Existem N aspectos. Então, se você entende que revolucionar a qualidade de vida, como ele sugere, o Augusto Cury sugere, é um mergulho interior, e tudo começa e termina em nós, a sua forma de olhar a sua vida, a sua forma de olhar o outro que está em sua vida, nem que seja de passagem, muda substancialmente. E você começa também a gerenciar as emoções. Você usa a inteligência multifocal. Isso é de um valor imensurável. A gente vê agora um nível de depressão infantil em alta, depressão em adolescentes também, infelizmente no grau extremamente progressivo. E o que é que você pode fazer enquanto terapeuta, enquanto ser humano, enquanto psicólogo, enquanto pai, enquanto mãe, para que este adolescente consiga se conectar com os acontecimentos bons? Porque tem coisas boas acontecendo todos os dias, mas alguns colocam o antolho e só enxergam isso aqui. E não contentes, querem obrigar os demais também a enxergarem o mundo só isso aqui. E todo o universo de coisas boas, sentimentos bons que acontecem, são negligenciados. Então, é uma tarefa que demanda sempre aquele formato HAD. Hoje, amanhã e depois. Hoje, amanhã e depois. Revolucionar a qualidade de vida, como ele sugere, é primeiro encontrar o auto-amor. É também entender que a qualidade de vida começa dentro de cada um de nós. E ter a humildade de, se não consegue ter uma qualidade de vida legal, pedir ajuda, tá? Não é interessante, não é estimulante ver o número de adolescentes em total desconexão consigo. Isso me dói profundamente, não é estimulante. Mas também a demanda de agora, ela é muito nevrálgica. Observa, acontece um fato bom, poucas pessoas comentam. Acontece um fato nevrálgico, doloroso, isso reverbera uma semana, 2 semanas, pega a proporção, sabe, além do suportável. E a psique, ela pede um tempo, ela pede um espaço. Se você extrapola essa compreensão e essa apreensão dos estímulos, a pessoa pode adoecer. Então, pensemos sobre a qualidade de vida como um dos quesitos cruciais para que a nossa vida seja uma vida que valha a pena ser vivida. E claro que não tem receita de bolo, tá? Não tem receita de bolo. Tem ferramentas que são necessárias, como um apoio psicoterapêutico, que é muito relevante. Uma família que tem um interesse genuíno pelos seus participantes diretos, né, da afetividade, da construção do afeto. Uma comunidade também que abrace os bons projetos e os bons pensamentos. E uma sociedade mentalmente, emocionalmente mais salutar. E aí vem uma brecha grande, vem uma lacuna enorme, não é? A sociedade encontra-se adoecida, mas a sociedade também diz respeito a mim, diz respeito a você. O que a gente pode fazer para contribuir para uma sociedade melhor, mais saudável, mais conectada uns com os outros? Por exemplo, com quem você conversou hoje pela manhã? Você lembra? Quais comentários que você fez hoje que contribuiu para o engrandecimento do outro? Onde você estava agora à tarde que você sentiu que a vida valia a pena? O que você fez por alguém que te proporcionou um bem-estar por existir, por estar vivo? É um exercício diário. É um exercício que envolve o HAD, o hoje, o amanhã e o depois. Então, sempre que possível, vamos buscar leituras que alimentem
a nossa higiene mental, que contribuam para a nossa qualidade de vida e para nossas relações humanas, tá? Porque hoje existem vários gurus, isso é bom, mas também é preocupante, porque é uma ansiedade pela felicidade e que muitas vezes ela sequer existe nos bastidores. Olha a situação, né? Você fala que ama, mas é da boca para fora. Você não experiencia o amor. Você posta uma foto massa, mas a tua alma está muito triste. Então, o auto-engano é uma sabotagem maior. Falar que está tudo bem quando não está tudo bem. E quando você tem essa inteligência multifocal, quando você está conectado com a expressão facial, você sente no jeito de olhar, na expressão, na voz, no tom de voz, se realmente o outro está precisando de um apoio, de um acolhimento e de esta presença atuante, sinérgica e interativa. A proposta é essa, sempre usando a questão de não desistir dos sonhos, porque os sonhos são assim, um combustível para que a coisa aconteça, e não ficar esperando muito do outro, tá? Porque de repente o outro não está nem aí para você, não está nem aí para mim. Mas dê o melhor que você pode dar como ser humano. E aí tudo fica mais leve, fica muito mais gostoso, fica muito mais interessante e a sua aura energética também, ela fica mais convidativa ao encontro, tá? Então a proposta é essa. E o exercício ele é continuado. Hoje, amanhã e depois. HAD. HAD. Bons pensamentos, boas leituras, boas conexões, respirar, inspirar e não pirar. Claro que para isso também haverá pedras no caminho. No caminho haverá pedras, mas não as jogue fora. Guarde para construir o seu castelo. E assim é, tá? Então, assim, leituras que oxigenem os nossos pensamentos, que estimulem a nossa massa neuronal, que estimulem a criatividade, que estimulem os bons pensamentos, são sempre muito bem-vindas. Que isso aconteça e que valha para mim, que valha para você e que valha para as pessoas que buscam estar mensana in corpore sano. Mente sã em corpo são. É um exercício diário, tá? E a proposta é essa. E salve as pessoas da luz. Salve Altinho. Salve as pessoas que habitam esse município tão energético, tão singular, tão cheio de luminosidade e de pessoas que realmente conspiram para o bem. E salve a todos que procuram o bem-estar interior e o bem-estar exterior. E lembrando que eu não posso dar aquilo que eu não tenho para mim. É incoerente. Não posso dar aquilo que eu não possuo. Então vamos tentar ver isso com muito carinho. Vamos trabalhar sempre nesse formato de se eu não posso ajudar, não convém a mim atrapalhar. E também no formato de entender que navegar nas águas da emoção é um exercício desafiador, mas extremamente sedutor. E que façamos isso, porque é essa a ideia. E assim é. Um forte abraço, com sabor de tapioca e de Olinda, Pernambuco. Fiquem bem.